Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem esteja com cada um de vocês nesses dias. Meus amados irmãos e irmãs, com muita alegria nós iniciaremos agora a nossa quinta aula do nosso curso de Mariologia com o tema A Assunção de Maria. E é importante nós termos muito em mente essa questão da Assunção, porque é uma coisa maravilhosa. Porque muitas vezes nós podemos, ou algumas pessoas podem até mesmo duvidar e achar que Maria ela foi assunta ao céu pelo poder dela. E na verdade não. A ascensão de Cristo, a ascensão de Jesus, após a sua ressurreição, ele foi ascendido aos céus pelo seu próprio poder divino. Então isso caracteriza a natureza divina de Cristo. Então ele foi ascendido pelo seu próprio poder. Na Assunção, Maria é assunta pelo poder de Deus e não pelo poder dela. Então isso nós vamos trabalhar neste momento. Eu gostaria de convidar você a uma breve oração para iniciarmos esta aula. Maravilhoso Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui para conhecer, para aprender, para caminhar no saber e no conhecimento das Tuas coisas. Muito obrigado por esta oportunidade, nós te agradecemos e te louvamos. E queremos honrar também a Mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Amém. Amados, então, como eu estava falando, a questão da Assunção. Isso o Papa Pio XII, no documento Munificentíssimos Deus, de 1º de novembro de 1950, ele vai proclamar o dogma da Assunção da Virgem Santíssima. E ele diz o seguinte: pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, cumprindo o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma para a glória celeste. A Assunção produz-se por virtude de Deus. O dogma significa que para a Virgem Maria não se adia até ao fim dos tempos a glorificação do seu corpo, como sucederá com os outros fiéis, e que o seu corpo não sofreu decomposição cadavérica. Ou seja, o próprio Salmo vai nos dizer que o santo não conheceu a corrupção. Ou seja, o corpo de Cristo não conheceu a corrupção. Se o corpo de Cristo, que emprestou o material genético, como nós já falamos nas outras aulas, de Maria, da Virgem Santíssima, então você imagina que este corpo também que foi gerado, que foi criado por Deus, sem a mancha, sem a culpa original, como nós vimos na aula da concepção, da Imaculada Conceição, então este corpo também não poderia sofrer essa decomposição. Então ela foi elevada, ela foi assunta em corpo e alma, não pelo poder dela, mas pelo poder de Deus. Então isso é importante ficar muito claro sobre isso, porque isso foi uma virtude de Deus e não da própria Virgem Maria, mas Ele a levou pela graça, pelo poder, pelo amor que Ele tem. Então veja, irmãos, é muito importante nós termos isso assim em nosso coração, é muito importante nós termos essa visão, que Maria, ela anuncia, através dela já é anunciado aquilo que nós viveremos no fim dos tempos. Maria, ela é essa pessoa que é levada. E isso também nós podemos também relembrar que há outros personagens na Bíblia, na história do povo de Deus, que também teve esta elevação, que foi também levado aos céus pela graça e pelo poder de Deus.
isso inaugurando aquilo que acontecerá nos últimos tempos, quando eu e você também, nós seremos ressuscitados e iremos morar com Deus definitivamente. Obviamente aqueles que por aqui aceitaram a salvação pela graça, pela fé, não é? Nós podemos lembrar de Enoque, não é? Que foi arrebatado por Deus. Nós podemos lembrar também de Elias e podemos lembrar também do próprio Moisés, lá no livro de Judas, né? Lá no Novo Testamento, que ele foi disputado, o seu corpo foi disputado, não é? Entre Satanás e o arcanjo Miguel. Não é? Então Maria teve esta graça de ser assunta já, né, pela graça de Deus. Não é? O Papa Pio XII ele quis prescindir na definição dogmática da questão sobre a morte de Maria na fórmula definitória. Ele não quis defini-la sobre se Maria realmente teve a morte, não é? Se ela realmente morreu ou se ela foi. Ele não quis definir esta fórmula. Embora muitos padres, né, apresentam a morte de Maria como um ato de amor, que a levou até ao seu divino Filho para compartilhar com ele a vida imortal, né? Então aqui é muito importante nós entendermos isso, porque embora o Papa Pio XII, né, ele não formulou na sua definição dogmática se Maria havia ou não conhecido a morte terrena, nós entendemos, e muitos os padres também da igreja, né, a doutrina da igreja, que Maria também ela buscou ser igual, ela buscou viver como o filho, né, acompanhando-o também na morte, e pela graça de Deus elevada após isso ao céu, né? No livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós lemos: Eu porei a inimizade entre ti e a mulher. Cristo, o novo Adão, obtém o triunfo definitivo sobre a antiga serpente, associado intimamente à nova Eva. Maria. O triunfo é triplo, sobre o pecado, sobre a concupiscência e sobre a morte. A primeira redimida foi libertada da morte, à semelhança de Cristo. Então podemos ver aqui, amados, que Cristo, ele é o novo Adão, não é? Aquele que havia o nosso primeiro pai, Adão, havia pecado pela desobediência e a morte havia entrado no mundo. Cristo agora, pela obediência, e nós vimos na outra aula sobre a kenosis, né, de Cristo, que ele se esvaziou completamente para fazer a vontade de Deus, para que ele fosse o novo Adão e pudesse eliminar, que ele pudesse trazer novamente a graça, que ele pudesse novamente nos religar ao Pai, nos religar a Deus, não é? Com a sua paixão, morte e ressurreição. Aquilo que Adão havia feito lá no Éden, Cristo vai retomar aqui agora com a sua paixão, morte e ressurreição. As chaves, não é, da morte que Adão havia entregue a Satanás, Cristo novamente retoma isto, né? E é por isso que no Evangelho de São João vai nos lembrar que aquele que crê em mim, ou aquele que crê no Cristo, mesmo que morto, viverá. Ou seja, a morte agora, para aqueles que creem em Cristo, é apenas uma situação passageira, né? Nós estaremos ressuscitados, nós seremos ressuscitados, como ele ressuscitou, para habitarmos com Cristo, né? E Maria, essa nova Eva, né? Aquela que... E é muito importante isso aqui, porque se nós lermos Eva, de trás para frente, nós vamos ver a palavra ave, né? E nós podemos fazer menção lá quando o anjo Gabriel é enviado a Maria e ele chegando à sua casa e diz ave, não é? Podemos fazer esse paralelo entendendo que Maria é agora a nova Eva, não é? A nova Eva. Então ela é a primeira redimida. Por méritos dela? Não. Pelos méritos da graça de Cristo.
sobre a vida dela. Não é? É maravilhoso, né, meus amados? A Assunção, né? Em Lucas, no capítulo 1, versículo 28, nós vamos ler cheia de graça, né? A gente já falou muito, a gente bateu muito nisso, né? Quando nós falamos sobre a Imaculada Conceição. Cheia de graça, keractomene, né? Ela era repleta, né? A graça redunda em toda pessoa, unidade de alma e corpo. A plenitude da graça deve corresponder à plenitude da glória na pessoa inteira. Não é? Então Maria é essa que é a cheia da graça, transbordante da graça. Nós demos aqui, até aquele exemplo naquela aula do copo. Né? Se está cheio, e se você colocar algo ali, esse copo é lançado fora, aquela parte da água, né? Referente àquilo que foi colocado. Então Maria, como cheia da graça, ela não tinha o pecado. Então ela transborda a graça, a graça redunda em toda ela. Né? E se ela é cheia de graça, sem pecado, obviamente, na sua morte, ela não poderia conhecer a corrupção. Então ela foi, pelo poder de Deus, elevada, assunta aos céus. Pela graça, pelos méritos do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1, a mulher vestida de sol, né? Uma mulher vestida de sol, ou seja, imersa na luz de Deus, que habita porque ela habita nele. Os céus e a terra fundiram-se debaixo dos pés. Não é? Se você observar nessa figura, né? A lua como um sinal do que é efêmero e mortal foi superado e que a transitoriedade das coisas foi convertida em existência perdurável. E a constelação que a coroa significa salvação. Né? O nosso Papa Emérito, né, Bento XVI, né, no Ângelus, em 16 de agosto de 2006. Olha que imagem maravilhosa. Né? Obviamente que essa imagem do Apocalipse, né, muitos teólogos, exegetas também, alguns atribuem realmente a figura de Maria, outros à igreja, outros a Israel, mas não podemos desligar esta imagem, esta aparição, sobre também o efeito, né, da presença de Maria nesta citação. Não é? Os padres, né, os padres apostólicos, né, os pais da igreja na patrística, eles fazem também essa ligação, essa interpretação, né, da mulher vestida de sol que combate a serpente, ligando lá com Gênesis, lá no Antigo Testamento. Né? Então Maria é a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Né? Muito importante nós termos isso em mente e entendermos isso. Né? Por graça dela, voltamos novamente, irmãos, deixar muito claro isso, para nós não termos pensamento que desvie do real culto à Virgem Santíssima. Foi por méritos, pela graça de Deus nela. Como Cristo ressuscitou dentre os mortos, com seu corpo glorioso e subiu ao céu, assim também a Virgem Santíssima, a ele associada plenamente, foi elevada à glória celestial com toda a sua pessoa. Também nisso a mãe seguiu mais de perto o seu filho e nos precedeu a todos nós. Bento XVI, no Ângelus, de 15 de agosto de 2005. Não é? Então ela sempre esteve associada a Jesus. Não é? Ela foi participante desta vitória. Né? Como diz aqui, a participação da Virgem na vitória de Cristo não poderia considerar-se plena sem a glorificação corporal antecipada de Maria. Não é? Vocês puderam observar na aula sobre a Imaculada Conceição, eu postei uns links lá da defesa do Beato John Duns Scotus, né, na Universidade de Paris, sobre essa questão, e ele dizia muito claramente que Deus, né, poderia, quis e assim o fez, pelo menos uma ser nascida sem pecado, uma, né, já receber esse méritos da graça, da salvação em Cristo, né? Porque a Deus nada escapa. Não é? Eu acho muito
Interessante aquela defesa, porque isso vem realmente de encontro da onisciência de Deus, né? Deus, ele não deixa passar nada, nem quando ele criou o mundo, ou nem até o final, né? Deus não deixará passar nada, né? E não deixou passar esta concepção também sem pecado da Virgem Santíssima, né? A maternidade divina, que fez do corpo de Maria a morada imaculada do Senhor, funda o seu destino glorioso. João Paulo II, na audiência geral, em 9 de julho de 1997. Veja, irmãos, alguns temas nós já tivemos nas aulas passadas. Então, quando nós vamos falar da Assunção, nós vamos retomar algumas coisas para nós entendermos realmente este mistério e este milagre de Deus, não é? Já Maria é aquela que nos precedeu, que nos precede naquilo que acontecerá também conosco, né? Se Adão e Eva introduziram no mundo a morte da alma, né, o pecado e a do corpo, Cristo e Maria foram a causa de vida para a alma, graça, e para o corpo, ressurreição. Né? A harmonia da Assunção com o dogma da Imaculada, se a ressurreição é o triunfo e o troféu da redenção, a uma redenção preventiva e antecipada corresponderá a uma antecipada ressurreição. Aquilo que nós falamos lá na aula sobre a Imaculada Conceição. Né? Maria, ela teve essa retenção preventiva, né? Já antecipada na ressurreição. Né? Aquilo que nós viveremos, Maria já viveu isso antes, por ter tido a graça de ser escolhida mãe do Senhor. E isso, irmãos, é muito importante nós termos em mente. Ninguém, nenhuma mulher, nem minha mãe, nem a sua, nenhuma mulher foi escolhida, separada para esta missão, a não ser a Virgem Santíssima. Então, entre Deus e nós, aqui a Maria, numa condição mais elevada do que a nossa, mas muito menos elevada do que de Deus, né? Porque nós temos que entender que ela também é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Essa tríplice, não é, revelação, ninguém no mundo, ninguém pode realmente ter. Nem o próprio João Batista, que Jesus disse que dos filhos nascidos de mulher, João era o maior, porém no céu, no reino dos céus, ele era o menor. Veja, João não teve essa tríplice revelação na vida dele. Ele sim, cheio do Espírito Santo, não é? Porém Maria foi repleta, cheia da graça, não é? Ela foi filha do Pai, como João. Ela foi mãe do Filho. E aí João, não é? Não teve essa prerrogativa. E foi cheia, esposa do Espírito. E João, nessa parte, ele foi cheio do Espírito Santo, porém, também não se assemelha àquilo que Maria teve, àquilo que Maria viveu. Aliás, nenhuma criatura humana se assemelha a essa questão a qual Maria teve de graça, não é? Só ela. Por isso que ela é bendita entre todas as mulheres, não é? Bendita, ou seja, santa entre todas. Então ela está numa condição de privilégio muito maior do que eu ou você, né? Ou do que os nossos pais, nossos irmãos, do que qualquer ser humano. Amém, amados? Harmonia com o amor de Cristo por sua mãe, né? O santo São José Maria Escrivá, né? Ele escreveu nas suas passagens, nas suas mensagens, Cristo que passa no 7.1, como nos teríamos comportado se tivéssemos podido escolher a nossa mãe? Julgo que teríamos escolhido a que temos, enchendo-a de todas as graças. Não é? Nós escolheríamos a nossa mãe que temos. Embora talvez, não sei, talvez nem todo mundo poderia ter esse pensamento. Porém, é uma realidade que escolheríamos aquela que temos, porém nós encheríamos de todas as graças se nós pudéssemos.
Foi o Cristo que fez, pois sendo onipotente, sapientíssimo e o próprio amor, seu poder realizou todo o seu querer. Os teólogos formularam com frequência um argumento semelhante, tentando compreender de algum modo o significado desse acúmulo de graças de que se encontra revestida Maria, que culmina com a assunção aos céus. Dizem, convinha, Deus podia fazê-lo e por isso o fez. Né? Com certeza, se nós pensarmos com a mente de Cristo, nós temos esta realidade. Se nós, como humanamente falando, nós teríamos esse desejo, imagina o Senhor, que é todo saber, todo poder, é onipotente, tem todo o poder, ele é sapientíssimo, onisciente, onipresente, não é? Não faria isso. Não é? A Assunção de Maria é o argumento ou prova de que todos os fiéis, do quais a Virgem Santíssima é mãe, estarão um dia com seus corpos glorificados junto a Cristo glorioso. O nosso futuro não é utópico, é uma realidade existente em Cristo e Maria. Contemplando Maria Assunta, o cristão aprende a descobrir o valor do seu próprio corpo e a custodiá-lo como templo de Deus, à espera da ressurreição e glorificação da vida eterna bem-aventurada. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. Não é? Quando nós temos essa visão, esta ideia, não é? Como até o próprio apóstolo Paulo vai nos lembrar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que vai dizer que não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se vós não cuidardes bem do templo do Espírito Santo que sois vós, Deus virá até vós e vos aniquilará. Então veja, é importante nós termos isso em mente, que nós tenhamos nesta certeza, que saibamos também cuidar bem do templo do Espírito Santo que somos nós, que é o nosso próprio corpo. Temos que também ter esta questão, não é? Saber que um dia nós ressuscitaremos, um dia nós também encontraremos com o Senhor, moraremos com Ele. Então, amados, é o que vai dizer, né? Contemplando Maria Assunta, o cristão aprende a descobrir o valor do seu próprio corpo e custodiá-lo como templo de Deus. É Deus que habita em mim, é o Espírito Santo que habita em mim. Então eu tenho que também ter esse compromisso, não é? De cuidar bem do templo de Deus, que sou eu, né? Que é você. Então, queridos, nós temos que ter essa realidade, nós temos que ter esta verdade. Então veja, a Assunção, né, muitas pessoas às vezes ficam falando, Maria não foi assunta ao céu coisa nenhuma, que isso aí é coisa de católico. Irmãos, obviamente é coisa da igreja, né? 2000 anos, né, a igreja vem tendo essa revelação progressiva, né, sobre a mãe de Deus, né, sobre a mãe de Jesus. E aos tempos ela vai sendo formulados dogmas, que são 4, né, sobre a Virgem Santíssima. E que são dogmas de fé, ou seja, são verdades de fé reveladas pelo Espírito Santo à igreja, através das Sagradas Escrituras e da tradição, não é? Ao magistério. Então veja, é uma revelação progressiva que vai nos dando a certeza de que aquilo que nós estamos contemplando, não é? É verdade, não tem erro. Até mesmo se nós não recorrêssemos à igreja, embora nós não devemos fazê-lo, claro, mas se nós não recorrêssemos à igreja e fôssemos ler as Escrituras e entendermos as Escrituras, não com um pensamento já com preconceito de algo, mas buscando nos aprofundar nas Escrituras, nós já saberíamos e entenderíamos que ali ela vai dizer que todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas. Mas graças a Deus nós temos a igreja, que nesses 2000 anos tem nos dado a interpretação, a exegese, né? O catecismo da igreja, a doutrina sólida, a sã doutrina, para que nós possamos ter um caminho reto, não é? Um caminho ortodoxo no conhecimento e na progressão da revelação que o próprio Espírito Santo prometeu, não é? Que daria à igreja, que ele lembraria, né? O colégio apostólico, né? Os bispos, o Papa, que
lembraria tudo aquilo que havia sido dito por Jesus. Então veja, nós temos esse depósito da fé, né? Nós temos esta interpretação sólida, coerente, não de emoções, mas de fé e razão, equilibrada, alicerçada, não é? Então isso nós podemos dizer, sem medo algum, que Maria foi assunta ao céu, foi elevada ao céu, não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus, visto tudo aquilo que nós vimos aqui nesta aula, nesses slides. Então, amados, você tem que ter essa certeza no seu coração, e obviamente você já tem, porque a própria palavra de Deus, o magistério da igreja e a tradição nos confirma isso com a maior tranquilidade e verdade, né? Então eu gostaria de agradecer você que tem nos acompanhado nesta aula, né, de Mariologia, e aproveitando, né, neste mês de maio, que de um modo especial nós celebramos, né, a figura da Virgem Santíssima, que você possa se aprofundar. Obviamente, toda esta aula de Mariologia nós estamos chegando na metade do nosso curso. Toda esta aula, as aulas de Mariologia, esses 10 módulos, ele não se esgota por si só. É somente um norte, e muito breve, inclusive, porque, na verdade, nós daríamos este curso, né, na paróquia, né, lá na igreja, com 1h30, 2 horas cada módulo. E aqui nós estamos fazendo em torno de 30, 35 minutos, né, 37 minutos, aí um que mais teve o maior módulo. Então veja, isso não se esgota, né? E quanto mais eu caminho no conhecimento, mais eu vou me aprofundando naquilo e na revelação que o Senhor quer trazer a mim, através da palavra, através do magistério e através da tradição da igreja, né? Eu queria agradecer você que se inscreveu no nosso canal, né, que você tem feito as aulas, né? Eu peço, se você estiver gostando, compartilhe com seus contatos, peço para se inscrever no nosso canal, para que façam as aulas. Terminando o curso de Mariologia, nós temos já outros projetos para estarmos lá trabalhando, né, o conhecimento da teologia da doutrina católica. Então eu gostaria de agradecê-los por mais esta aula, pela paciência de estar conosco. Deus abençoe e que cada vez mais possamos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas mãos e pela intercessão da Virgem Santíssima. Deus seja louvado pela sua vida. Até a próxima, se Deus assim permitir. Muito obrigado.